Salve, salve pessoal! De volta aí para mais um evento de conhecimentos bancários. Você que está estudando aí, Banco do Brasil, produtos e serviços financeiros. São muitos assuntos, né? Sim. Você observou o tema operações ativas, ele é longo, né? Tem produtos para pessoa jurídica, tem produtos para pessoa física e jurídica, né? Então a gente separou aí mais ou menos essa atribuição, comentamos produtos de curto, médio e longo prazos e mostramos as famosas especificidades do leasing, né? Que é muito lembrado em prova. Agora, na prova do Banco do Brasil tem um tema muito apreciado pela organizadora e sempre está na prova do Banco do Brasil, que é crédito rural. Nem sempre tem pergunta em prova, mas editais está sempre lá. Porque o crédito rural é uma bandeira forte do Banco do Brasil, que tem uma tradição na área agrícola, financiamento da agricultura, pecuária, etc., de décadas, décadas e décadas na sua história de atuar como grande financiador da agricultura brasileira. Então é um tema muito presente nos editais. Vale lembrar, às vezes não cabe na prova, mas aparece nos editais. E aí, te ajudando, mostrando os exemplos, ilustrando as questões que auxiliam aí os seus estudos sobre esse assunto, ok? Então me acompanhe, vamos continuar conversando aí um pouquinho sobre produtos e serviços financeiros. E aí você tem aquela referência histórica. Operações ativas mesmo, né, professor? Sim, recursos, questões financeiras aplicam empréstimos e financiamentos, é isso. Lembrando o que o banco vai fazer. Pega dinheiro para emprestar, financiar aqueles que necessitam. O avaliador pediu duas modalidades, o crédito direto ao consumidor e o crédito rural. São produtos distintos, não é? Você vai lembrar. Vou te apresentar aqui com tranquilidade essa questão, mostrando para você o famoso CDC, muito popular, o crédito direto ao consumidor. Aí você já entendeu, isso aqui é pessoa física, hein? CDC, pessoa física. Então, é aquela história, financiamento para aquisição de bens e serviços por pessoas físicas. Tá? Então, veículos eletroeletrônicos, etc., são muito comuns, mas hoje já tem CDC, viagem, turismo e várias coisas, né, que possam ser utilizadas essas linhas de crédito. Então, é uma característica de um produto popular que bancos, financeiras, colocam à disposição de seus clientes. Vale destacar. Sobre o crédito direto ao consumidor, não tem muito mistério. Você vai sempre lembrar, não é, que o bem adquirido, quando possível, serve como garantia da operação, através da alienação fiduciária. Tá? Daí o cliente transfere a propriedade do bem adquirido com dinheiro emprestado até o pagamento total da dívida. É uma característica, vale lembrar, nesse caso. O crédito direto ao consumidor, como qualquer outra modalidade, tem imposto sobre a operação financeira, juros. Né? Como o financiamento é parcelado, então, durante o financiamento. Então, você tem o parcelamento daquela dívida, paga os juros de IOF diluídos no parcelamento, crédito direto ao consumidor, curto, médio e longo prazo. Depende do prazo da operação e os juros de IOF estão embutidos nesse parcelamento. Para aquisição de bens e serviços, por exemplo, que é o mais comum, vale lembrar. Popularizou muito, nesse sentido, essa linha de crédito para aquisição de veículos. Né? Você vai lembrar que é um instrumento muito utilizado. Ao lado também, como comentamos, do financiamento de outros tipos de bens e serviços. Aquela história, dinheiro para o consumidor consumir. Essa é a questão, né, de forma parcelada, com juros de IOF tradicionalmente. Desculpe, um pouquinho mais baixo que outras modalidades. Por exemplo, o crédito direto ao consumidor é muito mais barato que o cheque especial para a pessoa física. Então, isso é interessante você observar. Né? Inclusive, quando você vincula isso a desconto em folha, o crédito consignado, ele fica mais barato ainda para a instituição financeira, como ela tem maiores garantias de receber os valores, que o valor é descontado diretamente na folha de pagamento do funcionário, do servidor, etc., ele se torna também um instrumento mais interessante. Ok? CDC, olho nele, hein? Vale observar. Que mais? Vamos falar agora do crédito rural, outro tema também lembrado em prova. Nesse caso, a questão fundamental é pensar assim, crédito rural. Então, recursos destinados ao setor primário da economia, agricultura, pecuária, etc. Muito bem.
Da onde vem o dinheiro? Então, os recursos do crédito rural são classificados em recursos controlados e não controlados. Tá. Os recursos controlados envolvem aí algumas de suas características. Um pouquinho diferente quando você lembra de outras linhas de crédito que eu comentei. Por quê, professor? Porque os recursos controlados vêm diretamente da União ou são subvencionados pela União através do Tesouro Nacional. Então você tem alguns elementos aí que possam ser característicos dessa atividade. Por exemplo, os juros é 10, mas o Tesouro Nacional vai subvencionar metade, então vai ficar 5. Então você tem uma forma de atuação. Outras vezes são linhas de crédito direto para programas específicos, também que vem do orçamento da União, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, exemplos, né, de recursos. Outros, né, também, vale lembrar, podem ser captados pela própria instituição. Mas nós estamos pensando naquele primeiro momento, que vale a pena aí você observar, desses recursos que são controlados. Então, aqueles que são obrigatórios, né, que vêm do Tesouro Nacional, por exemplo. Os obrigatórios vêm da onde? Das instituições financeiras. Como, professor? Uma parte dos depósitos à vista, decorrentes do que se exige. Olha, um percentual do depósito à vista tem que ir para o crédito agrícola. Isso quem determina? O Conselho Monetário Nacional. Orientar a aplicação das instituições financeiras. Lembra? O Conselho Monetário Nacional orienta, fala, uma parte dos depósitos à vista tem que ir para a agricultura, crédito agrícola ou crédito rural. Ah, então tá bom. Tem aqueles que vêm diretamente do Tesouro Nacional. Então, viu de onde vem o dinheiro? O que mais? Vale aí destacar para você. Vale lembrar também aqueles que são subvencionados pela União, sobre a forma de equalização de encargos, né? Aquela diferença entre o que se cobra e o que se pratica. Quem paga isso? Pagos pelo Tesouro Nacional, que eu disse para você, é 10, eu vou subsidiar metade, paga 5. Essa é a característica. Então, tudo recurso controlado. Então, você vai lembrar. Bom, também tem outras fontes, também controladas? Sim. Modalidades de captação, como a chamada poupança rural, também definida para recursos obrigatórios. Percentual dos recursos de poupança que vão destinados ao crédito rural. E é óbvio, aqueles que não são controlados. Todas as modalidades que não têm controle governamental. O que quer dizer isso, professor? Os bancos captam recursos e aplicam na agricultura diferentes caminhos, fazem desconto de títulos para produtores rurais, formas que eles podem reverter isso em recursos, captando de diferentes fontes, depósito a prazo, né, ou outras fontes de captação que não são controlados. Essa é a diferença. Então, primeira ideia, controlado, não controlado. Tá bom. O que pode ser financiado pelo crédito rural? Uma outra pergunta que pode ser feita pelo avaliador. Então, você vai observar que aqui fica muito claro qual é o sentido do crédito rural. Podem ser financiadas o custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo, investimento em bens ou serviços, comercialização da produção. Preciso ficar de olho? Precisa, você viu? Custeio agrícola, pecuário, beneficiamento, industrialização, não importa. Qual é a atividade? Vou financiar o ciclo produtivo. Bens ou serviços, é aquela ideia. Adquirir atividades que sejam utilizadas por vários ciclos. E a comercialização da produção também pode ser financiada. Então, outra pergunta que o avaliador pode fazer. Então, veja, primeira pergunta. Crédito rural, de onde vem o dinheiro? Segundo, o que eu posso financiar com crédito rural? Entendi. Já é uma característica interessante que o avaliador tem para abordar. É verdade. Outra questão que ele pode propor a você como pergunta. Isso você vai observar. As despesas normais do ciclo produtivo.
Despesas normais, professor. Quais são as despesas normais aceitas? Muito bem. Lavouras periódicas, entre safra e lavouras permanentes, extração de produtos vegetais, espontâneos ou cultivados. E aí é aquela história, tem o beneficiamento da produção, seu armazenamento, por exemplo, em imóvel rural em cooperativa. Isso pode. Então, veja, tem a ver com as lavouras, periódicas ou permanentes, eu posso, então, financiar. Essa é uma característica. Exploração pecuária e beneficiamento à industrialização de produtos agropecuários. Então, você preparar o produto, vou transformar aquela laranja em suco, por exemplo, estou podendo obter recurso? Pode. Então, são modalidades onde eu tenho essas despesas consideradas normais do ciclo produtivo, os quais eu poderia beneficiar. Tudo bem, professor, até aqui não tem muita novidade. Não, é normal. Só que o que você tem que tomar cuidado é o seguinte. O que é o seguinte, professor? Quem pode utilizar o crédito rural? Pode utilizar o crédito rural. O produtor rural, pessoa física ou jurídica. Então, você já viu que eu tanto para pessoa física ou para pessoa jurídica. Você viu essa característica. Muito bem. Também pode ser cooperativas, tá? E até mesmo pessoa física ou jurídica, mesmo não sendo produtor, que se dedica às atividades abaixo. Então não é só quem produz? Não. Também quem pesquisa ou produz mudas ou sementes. Quem pesquisa ou produz sêmen para inseminação artificial de embriões. Então, para a agricultura e para a pecuária, são modalidades aceitas. Cuidado. Então, pesquisa, produção, né, de sementes ou embriões ou sêmen para inseminação artificial. Muito bem, professor, já visualizei. O que mais? Outra coisa que a gente tem que ficar de olho. Na prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária, imóveis rurais, inclusive ações de proteção ao solo. Então eu tenho lá um serviço de mecanização que eu faço, por exemplo, a colheita. Eu levo lá as minhas colhedeiras e passo lá na propriedade, presto esse serviço. Tá. Prestação de serviço de inseminação artificial, então eu faço inseminação artificial nos imóveis rurais. Então você tem aí, tá, essa atividade. Tem que tomar cuidado, hein? Vale destacar. Muito bem, professor. Também outras atividades que possam ser abordadas. Exploração de pesca e aquicultura, lembrando, atividade comercial. Então, extrativismo, a pesca, a aquicultura são atividades que podem ser contempladas, medição de lavouras, atividades florestais. Então, veja, envolvem, como eu disse, extrativismo e pesca podem também ser contemplados por essas linhas de crédito. É isso que vai observar, ok? Então, não é só para pecuária e para agricultura, para pesquisa, para serviços e atividades que dão suporte a elas e outras atividades pontuais, quer dizer, do setor primário. Pesca e a criação, né, de determinadas espécies para fins comerciais e o trabalho, por exemplo, de medição de lavouras e aferição de cidades pode e também as atividades florestais. Muitas vezes você tem aí o extrativismo, como eu disse, com uma característica. Tudo isso pode? Pode. Então aqui é um pouquinho mais trabalhoso essas exceções, né? Mas vale destacar. Além disso, quais são os instrumentos que o produtor rural, que o agricultor, pecuarista, etc., pode dispor para garantir as operações de crédito rural? Então, tem uma outra questão para observar aqui rapidamente. De acordo com o que está previsto na legislação, a formalização pode ser feita da seguinte forma: através da emissão de títulos, crédito rural, pignoratício, hipotecário, hipotecário e nota de crédito rural. Então, são 4 títulos que podem ser utilizados para formalizar o contrato. O que quer dizer isso, professor? O avaliador vai lá e pede dinheiro emprestado para o banco e dá bens penhoráveis como garantia. A cédula rural com garantia em penhor. Ou dá a própria propriedade, hipoteca, ou ambos. Ou até mesmo dá uma nota de crédito rural que não tem garantia.
Então, ele oferece esses títulos como garantia. Mas, professor, e quando não é possível para o produtor emitir esses títulos ou formalizar isso? Quando não for possível, a legislação também permite, então por isso que é facultado, a formalização por meio de contrato. Tá? Então não dá para usar esses títulos em certas situações. Então posso fazer um contrato? Pode, você vai perceber. De repente o cidadão é aquele, presta serviço. E vai fazer aquele serviço que nós vimos anteriormente. Como é que ele vai materializar isso? Bom, então ele formaliza um contrato com a instituição financeira para obtenção do recurso. Então essa é uma ideia interessante também que você deve lembrar. Então, destacando essas características sobre o processo aí, produtivo, sobre a atividade que está sendo financiada. Além disso, a legislação possibilita um uso de um instrumento novo, que é a cédula de crédito bancário, CCB, né? Que é um instrumento aí para formação de crédito de qualquer modalidade, inclusive de crédito rural. Quem definiu isso é o Banco Central na sua carta circular 320305. A criação da cédula de crédito pela Lei 10.931 possibilita que o devedor emita um título que garanta o pagamento da operação de crédito. E a cédula de crédito bancário passou a ser aceita também, ou pode ser aceita também, para o crédito rural, além daqueles que eu mostrei para você. Tá bom. Além disso, é possível que o produtor rural não precise desses instrumentos. Como não, professor? Muitas vezes o produtor rural, ele vendeu a produção e recebeu um título como garantia de pagamento de outro produtor, de uma outra empresa. E aí o que ele faz? Ele vai até o banco e faz um desconto de título. Ah, ele pode fazer um desconto de título? Pode, como qualquer outro. E que títulos ele pode usar? Vou mostrar para você quais são os títulos descontáveis, por exemplo. Então, é desconto bancário? É desconto bancário. Então, um exemplo para você é a nota promissória rural. Então, vendas a prazo, de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetivamente por produtores rurais ou por suas cooperativas. Muito bem. Nos recebimentos pelas cooperativas de produtos entregues pelos cooperados e nas entregas de bens de produção e de consumo feitas pelas cooperativas e seus associados. Quem é o devedor? Geralmente o devedor é uma pessoa física, então ele emite uma nota promissória rural como garantia de que pagará, né, aquela dívida. E aí o que eu posso fazer? Eu posso descontar o título no banco, um exemplo. Agora, além da nota promissória, o que pode acontecer? Isso você vai visualizar. Eu posso ter também a duplicata rural. Então, no caso da duplicata rural, vendas a prazo de qualquer bem de natureza, extrativa, pastoril agrícola, né, produtores rurais ou cooperativas, também como um título de crédito. E aí o que acontece? No caso da duplicata rural, você tem aí como referência um título geralmente emitido por pessoa jurídica. Aí é o mesmo princípio. Isso você vai observar, caracterizando aí para você esse elemento. Então, vale o mesmo raciocínio, né, que você faz no caso da nota promissória. Então, é aquela história. Fui ao banco com um título de crédito que eu recebi de um produtor rural. E aí fiz o desconto sobre ele para levantar recursos. Uma outra modalidade. Isso você vai observar. Ok? Então, duplicata rural, nota promissória rural, são exemplos, são temas que possam ser destacados. Instrumentos para obtenção de recursos por parte da instituição ou do produtor, da cooperativa. Então, são algumas questões que também podem ser observadas. Não esqueça, né, que é aquela história, eu tenho uma obrigação em relação a esse título que tem que ser considerado, que é o cumprimento dos prazos para a utilização desse instrumento. Tá bom? Fica como referência o mesmo raciocínio para você nesse caso. Além disso, é óbvio, você tem outros mecanismos que a própria instituição pode dispor, né? Nesse caso, vale lembrar. Deixa eu mostrar aqui para você um pouquinho mais sobre ainda a duplicata rural. Viu aqui, ó, duplicata rural, o vendedor é pessoa jurídica, também cabe o mesmo raciocínio. Bom, além disso, professor,
Além disso, nós vimos, né, os outros títulos que podem ser ofertados, né? Títulos com garantia real, como a cédula rural pignoratícia, hipotecária ou rural pignoratícia hipotecária, garantida por penhor, hipoteca, penhor e hipoteca. Aí é aquela história. Eu peguei o dinheiro emprestado, dei títulos de crédito como garantia. É isso que você vai visualizar. Além disso, também cabe uma observação que muitas vezes não tem garantia. É a chamada nota de crédito rural, não tem uma garantia real. Aquela história, se não pagar o título, como é que faz? Então, disponibiliza, né, nesse caso. E aí você, ao perceber essas características, entendeu qual é o sentido. Tem duas formas de obter recursos. Eu fui lá no banco e pedi um dinheiro, e o banco falou, o que você vai me dar como garantia? Esses títulos de crédito aqui, ó. Que títulos de crédito são esses? Ó, tem a cédula pignoratícia ou hipotecária. Tudo bem. Ou pignoratícia hipotecária. Então já sei que o título está garantido por bens penhoráveis ou hipotecáveis que eu disponho. Outras vezes eu dou um título que não tem garantia, que é nota de crédito rural. Ou posso buscar os recursos de outra forma. Alguém me pagou, ou me deu como garantia, melhor dizendo, títulos de crédito. E aí o que eu fiz? Eu fui até o banco, falei, olha, eu tenho esses recebíveis para daqui a um mês, você pode me adiantar? Posso. Então faz o mesmo raciocínio quando você observa essa questão. Então são títulos de crédito, instrumentos de formalização que vale observar. Para pensar um pouquinho mais sobre esse tema e algumas questões peculiares a esse, vamos tentar visualizar agora como é que o avaliador poderia, né, tratar o tema pergunta. Veja essa questão. Sobre as operações de crédito rural, é correto afirmar: podem ser utilizados por produtor rural desde que pessoa física e pessoa jurídica. Tá. Não podem financiar atividades de comercialização da produção? Podem financiar atividades de comercialização da produção. É necessária a apresentação de garantias para obtenção de financiamento? É necessário. Então é necessário garantia? É. E que garantia? Você viu, eu já te mostrei os exemplos. Títulos de crédito, por exemplo, ou bens que eu tenha como garantidores da operação. Então é uma exigência. Isso você percebeu. Que mais? Estão sujeitas a imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Então, você tem a incidência de OF sobre, sim, é uma incidência com títulos e valores mobiliários, aqueles que foram mostrados. Que títulos? Essas cédulas todas aí, que foram notas, etc. Muito bem. E também, claro, crédito, é uma transação de crédito. Também tem. Então, o IOF vai incidir sobre as operações de crédito agrícola. Muito bem. E é interessante destacar que não é necessário, não devem ser apresentados orçamento, plano para as operações, né, quando você fizer desconto de nota promissória rural ou de duplicata rural. Porque no caso de desconto de títulos, não precisa de plano. Essa é a característica. Espera aí, professor, em todas as outras modalidades, eu vou precisar mostrar? Vai. Agora, quando for desconto de títulos, não precisa de um plano ou projeto, porque simplesmente eu já tenho um título para o banco me adiantar o pagamento. Nos outros casos, o banco vai falar assim, você quer o dinheiro para quê? Para isso, para isso, para isso. Então, mostra um plano para mim, mostra o projeto, tá? Mostra o orçamento, para eu poder atender sua demanda. Aqui, como é desconto, é mais simples. Ó, eu tenho um título, seu gerente, você adianta para mim? Adianto. Ponto final. Então, você percebe essas peculiaridades e essas características dos títulos e das operações de crédito rural. Ok? Professor, é muito detalhe. Sim, é muito detalhe. A incidência de questões de crédito rural em prova é muito grande? Não. Geralmente, uma pergunta e olha lá. Então, por isso que eu disse, é um tema que tem muitas minúcias. A gente mostrou alguns aspectos considerados relevantes.
O importante é que você enxergue e visualize essas questões, e estando atento aos temas como uma forma de estudar o conteúdo, ok? Então, pessoal, fica de olho em crédito rural. Vale a pena a atenção a esses detalhezinhos, porque você viu quantos itens foram lembrados nessa questão, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.